Muito bem, pessoal, mais uma atividade da nossa Semana Acadêmica dos Cursos Superiores EAD da Unisc. Hoje estamos aqui em Porto Alegre, na RBS TV, e vamos entrevistar, eu e o Renato Mendes, que também é acadêmico do curso de eventos, a Luciana Falcão, que então é a coordenadora dos eventos da RBS TV para todo o estado. Luciana, te apresenta então para o nosso pessoal aí. Então, eu sou Luciana Falcão, eu tenho o prazer de coordenar os melhores eventos que a gente faz, né? Entre eles eu tenho algumas produções de shows internacionais, mas eu sempre digo que para mim não são só os shows, eu gosto mesmo de evento, porque o evento ele te propicia mais experiência, mais contato com as pessoas, mais engajamento das pessoas por sonhos, por motivações, por realizações que outros tipos de experiências não te proporcionam. Então, eu sou uma partidária de eventos, eu sou apaixonada por eventos e eu acredito sim que os eventos e o meio do entretenimento ele pode deixar a vida das pessoas mais leve, ele pode sim transformar dias ruins em dias de experiências positivas. E acreditando nisso, assim, eu trabalho com eventos desde 16 anos de idade, pensando e sempre acreditando muito que eles são importantes para cada um de nós, para nós que criamos, para as empresas que patrocinam, mas principalmente para as pessoas que participam, porque a partir dali as pessoas saem com capacidades de contar histórias sobre experiências que nós propiciamos. Então esse é o maior pagamento e o maior reconhecimento que alguém de eventos pode ter, é a certeza de que criou boas experiências. Muito bom, muito bom. Não sei se o Renato quer deixar algum comentário também. Eu quero dizer que é um prazer para mim estar aqui nessa entrevista com ela, que para nós é um ícone aqui de Porto Alegre, né, que no Brasil é tão difícil a gente ter alguém assim, né, que seja uma referência real para o lugar. Acho que vocês criaram coisas que marcaram a vida das pessoas e marcaram a vida dos gaúchos. Uma cena que eu nunca esqueço de um grande evento de vocês foi que eu fui fazer uma participação no Planeta Atlântida. E aí, num certo momento, eu estava lá antes de abrir os portões. Quando abriu os portões, que eu vi a cara das pessoas entrando, era uma coisa emocionante, que me marcou pro resto da vida, assim, de ver a importância que aquilo tinha nos olhos daquelas pessoas. E as pessoas que têm a oportunidade de criar coisas que fazem com que os outros sonhem, né, já são especiais por si só. Então eu quero te fazer esse elogio e passar a palavra para o professor. Bom, Luciana, a gente queria te questionar nesse sentido, de expor para nós, explicar um pouco como funciona realmente esse teu setor, essa coordenação de eventos, quais são as responsabilidades ali envolvidas, né? Um pouco do detalhamento da tua rotina de trabalho aí, dessa importância dessa atividade. Ao normal, assim, e isso não só aqui na RBS TV, mas no mercado de eventos como um todo, nas produtoras ou mesmo nas agências que trabalham com eventos, a gente trabalha partindo de alguma ideia, de algum briefing, seja ele interno, seja ele de coisas que a gente viu ou que a gente pensa ou sonha em fazer, mas também muito de briefings externos, de algum cliente, de alguma outra agência, de alguma outra experiência que as pessoas queiram criar. E a partir daí a gente cria um cronograma, né, que eu brinco que é o meu planilhão do amor, né, porque ali tem que ter tudo. Uma pessoa, para trabalhar com eventos, ela precisa, assim, prioritariamente ser muito organizada. Ela precisa prioritariamente ter muito controle sobre um todo. Assim, eu brinco que não é o Tarzan cuidando da Jane, é o Tarzan cuidando de toda a floresta. Assim, a gente tem que cuidar da criação, né, do planejamento, da execução e da entrega, porque tudo isso se completa, todo esse sistema que vai compor o evento. Adequado, momento. E uma área do evento, ela vai funcionar como engrenagem para que a outra comece a funcionar. Então a gente vai ter a criação e lá na criação a gente vai discutir e esgotar as possibilidades de tudo que eu posso entregar. Assim, eu quero fazer um evento para me comunicar com o público jovem. Como eu me comunico com essas pessoas?
que tipo de experiência essas pessoas querem viver. E aí a gente começa a se questionar. Lá na criação é um momento mais questionador do processo, porque lá a gente se questiona com quem a gente quer falar, como a gente vai falar, por que a gente vai falar, o que a gente quer que a pessoa leve de memória, que memória a gente quer deixar naquela pessoa, como a gente quer que aquela pessoa lembre da nossa marca e da marca do nosso patrocinador, como a gente pode incluir a comunicação do evento, como a gente pode incluir a estratégia do patrocinador, como a gente pode incluir a estratégia da nossa marca, porque nós temos a marca da RBS TV e nós precisamos pensar muito em como fazer um evento com esta marca. Mas às vezes, em outros casos que não numa empresa de comunicação, mas numa agência de eventos, tu também precisa pensar, é a tua agência. Como que a tua agência vai fazer uma entrega pensando no público final, pensando no patrocinador, no contratante, pensando em como tu vai agradar e fazer com que lá no final, lá no teu pós-venda, todo mundo esteja satisfeito com a tua entrega. Então, o momento da criação é um momento muito crítico, é um momento de muito questionamento, muita indagação de porquê, de como, realmente vale, realmente não vale. E aí eu sempre brinco com as equipes que a gente faz o momento do e se. Então assim, e se a gente fizesse um evento para jovem com música? Obrigatoriamente tu tem que continuar no e se. E se junto com a música a gente tivesse água? E se junto com a música e a água a gente tivesse... E aí a gente vai criando, e normalmente a gente põe isso numa parede e põe tudo ali. Depois de todos os ICs e de tudo que a gente pôde agregar no evento, aí vem o momento crítico. Tá, agora disso tudo, o que de fato a gente realiza? E assim a gente começa a construir o evento. Depois dessa parte da criação, né, a gente vai para uma outra etapa que é o planejamento. Criamos, é isso que a gente quer entregar, com isso a gente responde todas as perguntas que nós começamos, né? Então agora, isso é nosso evento. O nosso evento formata melhor a ideia também. O nosso evento é um evento para público jovem, que vai ter água, que vai ter música. Nesse você usa só o planejamento ou em algum momento você envolve o planejamento com a produção no desenvolvimento da ideia? Eu gosto de equipes multifuncionais. Eu gosto de misturar todo mundo. É assim, ó, e quando a gente consegue, a gente coloca alguém do comercial. Quando a gente consegue, a gente coloca alguém do jornalismo. Normalmente a gente faz... a gente tem uma visão 360 graus. Uma visão... Porque assim, às vezes a pessoa não sabe fazer evento, mas ela tem uma participação assim, ó, mas com tudo isso eu posso fazer um especial no Jornal do Almoço. Então, quanto mais pessoas envolvidas, mais as pessoas também veem como elas vão se integrar com aquilo e como elas podem nos ajudar a construir aquela ideia, né? Depois da criação, aí a gente vai para o planejamento. Aí sim, para lá no dia 1º de dezembro eu entrar com a campanha do Garota Verão no ar, eu tenho que antes, né, fazer o cronograma com a agência para começar a divulgação, eu tenho que conversar com todas as praças, eu tenho que ter um regulamento, e aí a gente começa a planejar o evento efetivamente. Aí sim, é um período, eu acho que o planejamento às vezes chega a ser muito maior e muito mais cansativo do que a produção em si. Porque para um evento de um dia, às vezes tu planeja 4 meses, né? Para eventos mais longos, às vezes o teu planejamento equivale à tua produção, mas o planejamento ele passa por tudo, porque ele vai passar por, vou fazer um evento na rua, preciso da liberação da prefeitura, do órgão de trânsito, preciso comunicar a guarda municipal, a brigada, se vai ter comida eu tenho que falar com a Secretaria do Comércio, eu tenho que avisar a vigilância sanitária, então aí tu começa a estruturar o evento, aí tu planejou, tu vai fazer as liberações, tu vai organizar o teu orçamento. Aí tu fragmenta a equipe nesse momento. Fragmento, todos. Aí tu vai ter uma pessoa para cuidar da comunicação, que vai tratar da assessoria de imprensa, da divulgação. Como as pessoas vão saber do teu evento? É por um site, é por um evento no Facebook, é com chamada na televisão, é só com anúncio no jornal? Como que tu vai tratar da comunicação dele? A comunicação dele, eu sempre digo, a comunicação ela é nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque se a gente não comunicar exatamente, a gente pode ter uma grande frustração. Então, a comunicação ela é um ponto crucial do planejamento. As liberações, ela tem que estar no planejamento, as liberações, a comunicação e a tua estratégia de produção mesmo, né? O hard da produção, a parte pesada da produção, ela tem que ser pensada no planejamento. Como é que tu vai terminar lá, como é que vai ser teu palco, como é que tu vai chegar lá. E tudo isso tem um norteador, assim, uma espinha dorsal,
que é uma base orçamentária, porque a gente sonha e a gente sempre sonha e quer o máximo. E às vezes a gente precisa reorganizar e reestruturar e ter uma veia mais criativa para adequar o nosso orçamento. Vocês se baseiam mais na receita possível mesmo, vamos dizer assim, uma consulta na área comercial de possibilidade de patrocínio, ou vocês se baseiam mais no custo para então lançar a busca de recursos para bancar o custo? Depende muito, assim, tem eventos que têm um histórico muito grande, então eles já têm um histórico de despesa e a gente calcula a receita em cima da despesa. Mas tem eventos que são novos, assim, tipo, nunca existiram. A gente fez um evento agora de Semana Farroupilha que ele nunca existiu. Então a gente pegou quanto a gente podia chegar de receita, chegamos na receita e da receita aí sim nós tiramos o quanto a gente ia despender para executar o evento. Então tem perfil e perfil, mas as duas formas podem acontecer, tanto a da despesa quanto a da receita. Voltando à questão que você falou ali da comunicação, assim, essa mudança da mídia. O que eu quero dizer? Há 10 anos atrás, a gente ia lançar qualquer coisa, a gente botava blitz na rua para qualificar a sua divulgação, né? Você ia atingir só o seu público. Hoje a gente qualifica da frente do computador, né? A gente vai ali e já vê quem é que vai ver e quem é que vai ter acesso àquela informação que você está divulgando. Tu acha que mudou o perfil dos eventos proprietários? Eu acho que não mudou. Eu acho que a gente teve que aprender a estar muito mais aberto para as outras percepções e para os outros olhares. Porque antes eu fazia o meu evento e eu tinha a minha percepção do meu evento. Hoje, quando eu compartilho o meu evento numa rede social, ele deixa de ser meu evento. Ele é o evento de todas as pessoas e eu tenho que estar muito aberta e muito preparada para que as pessoas me digam, não gosto disso. Ou, bah, que bacana, muito legal que vocês criaram, bah, vou ir, vou compartilhar e vou estar junto, enfim. Mas também tu tem que estar muito preparado e eu acho que isso é um exercício de maturidade para quem faz evento. Para que as pessoas te digam, não gostei, não ficou bom e não vai dar certo. Porque antes tu só tinha esse filtro no dia da execução. Hoje tu tem esse filtro lá no teu planejamento, lá na tua divulgação. Hoje esse filtro tá 3 meses antes da execução. Quando tu começar a falar dele, assim, antes tu tinha o teu ativador que fazia blitz, que era o teu termômetro. Hoje não, hoje o teu termômetro são as redes sociais, para o bem e para o mal. E através delas tu vai ter que talvez repensar todo o teu processo criativo, porque tu pode estar entregando algo que as pessoas não querem. Isso. E aí tu não está entregando uma experiência positiva. Então tu tem que ter a maturidade de dizer, para tudo, vamos zerar o jogo, colocar a bola no centro de novo e recomeçar. Erramos na estratégia, erramos na criação, para tudo, voltamos atrás e vamos organizar. Não adianta a gente querer fazer coisas que as pessoas não querem consumir. A gente precisa fazer coisas para que as pessoas consumam, porque senão a gente perde o sentido da nossa função, né? Perde o sentido do proporcionar experiência. Então eu acho que não mudou a nossa relação com o evento. Mudou que hoje nós deixamos de ser proprietários. Nós deixamos de ser exclusivos, nós deixamos de ser uma voz única e que nós sim temos que estar preparados para ouvir tudo que as pessoas têm de recall para a gente, para a nossa marca, para o nosso evento, inclusive para entregar para o patrocinador que normalmente faz aportes para que a gente possa realizar os nossos sonhos, né? Então, acho que isso mudou. Legal que é satisfatório para ele e para quem está frequentando e está indo no evento, prestigiar aquele patrocinador também. Também. Né? Então, acho que isso mudou, mas eu acho que isso nos ajuda. A única coisa que eu sempre faço muita questão de avaliar é o tamanho que isso tem, porque às vezes é uma minoria ruidosa e às vezes nessa minoria ruidosa tem sim muito depoimento e muita sugestão que é muito válido. Então a gente tem que ter muito o senso do filtro, do que realmente a pessoa está falando porque ela quer colaborar e porque sim a gente errou e a gente tem que rever, e o quanto a pessoa simplesmente está falando por falar. Então hoje a gente tem que aprender a lidar mais com a comunicação e a estar mais disposto a ouvir, a entender, a voltar atrás, a mudar, a acertar, a refazer. Mas eu não acho que tenha um novo posicionamento assim, de divulgação como um todo.
Eu deixaria aquela questão que a gente vinha falando agora ainda nos patrocinadores. A gente também tem o nosso curso que a gente trabalha de gestão comercial, assim como o pessoal de eventos precisa muito vincular essa questão às vezes comerciais em algum evento, justamente pelo patrocínio. Como é que é essa relação de vocês assim com as pessoas que realmente precisam viabilizar esse evento em alguns momentos, que é a busca do patrocínio, a busca do patrocinador, ainda mais no interior do estado, que daqui a um pouco, né, por uma condição um pouco diferente, bem diferente, né, do que na capital, né, a gente tem mais limitações de recursos para fazer um grande evento, né? Eu acho que pensando como evento, como comercial de evento, a gente tem que partir de 2 pontos. O primeiro ponto é a questão do que o cliente quer como marca, porque às vezes o cliente não quer gerar uma grande experiência, mas ele quer fazer um reposicionamento da marca. Então tu tem que pensar em que tipo de evento tu vai oferecer para um cliente que quer fazer reposicionamento ou posicionamento de marca, porque às vezes a pessoa ela não quer fazer uma experiência, mas ela precisa reposicionar a marca dela, ela precisa talvez deixar a marca dela mais jovem, ou talvez deixar a marca dela com uma cara mais arejada, e aí o evento ele é uma forma de fazer isso diferente da mídia tradicional, porque a mídia tradicional tu vai fazer a tua oferta, mas dificilmente tu vai te reposicionar com um público. O evento, se ele for pensado para isso, ele vai te ajudar a tu reposicionar a tua marca, que foi o caso do Peneira, que a gente deu o nome do evento para Peneira Gillette, que Gillette é uma marca adulta para homens, né? E a gente fez um evento para criança, porque eles entendiam que no Rio Grande do Sul eles precisavam trabalhar com crianças, porque daqui a 5 anos essas crianças vão estar consumindo Gillette. Então a gente também tem essa questão do conversar o que o cliente quer. Se ele quer reposicionar a marca, o evento pode ser um caminho, né? E se ele quer gerar experiência, é outro tipo de evento que tu vai conversar com o teu cliente. Pode ser criado até pela empresa, né? Pode ser criado até pela empresa. Agências e tudo mais. Por agência, porque de repente ele quer... Não, eu não quero reposicionar minha marca. Eu sou feliz com a minha marca como ela é. Eu quero continuar sendo a melhor farmácia de Uruguaiana. Mas para eu ser a melhor farmácia de Uruguaiana, eu preciso gerar uma boa experiência para a comunidade. Então eu vou para a praça com os meus atendentes e vou fazer o dia da farmácia de Uruguaiana lá na praça, e lá eu vou fazer medição de pressão gratuita. Eu estou entregando um evento, eu estou entregando experiência, eu estou me aproximando de uma comunidade através de um evento. Né? Então, você está prestando serviço, muitas vezes até gratuito, tá prestando serviço, nesse né? formato de praça. Né? Uma coisa que eu noto assim, é que existe uma relação entre o cliente nacional com o Rio Grande do Sul, que é muito engraçada, porque eles, às vezes, a impressão que eu tenho é que eles acham que a gente consome diferente e que tem tudo que vem para cá tem que ter uma adaptação para permanecer no Rio Grande do Sul e para ser consumido assim. Mas eu vou te dizer que sim, essa percepção ela é comprovada com pesquisa. Assim, a gente até bem pouco tempo atrás a gente fez uma pesquisa sobre isso. Sim, o gaúcho ele tem um nível de exigência maior que o restante do país. E isso vale para o consumo de eventos, e isso vale para o consumo de teatro, que é um outro tipo de entretenimento também, que é um outro tipo de evento, né? Tanto que o próprio Antônio Fagundes disse isso, que ele só começa temporadas de teatro pelo Rio Grande do Sul, porque se passar no filtro dos gaúchos, vai no resto do Brasil. Se a temporada formal aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul como um todo, ele já cancela e já não faz no resto do Brasil, porque ele sabe que não vai dar certo. Porque sim, por uma questão histórica, eu até posso compartilhar com vocês a pesquisa, mas por uma questão histórica, por uma questão também de consumo, sim, o gaúcho ele consome diferente. Mas mais do que isso, o gaúcho ele tem uma veia extremamente bairrista. Para o bem e para o mal. Para o bem, porque sim, gostamos do que é daqui, gostamos do que se identifica conosco, gostamos, né, do que é nosso. Marcas grandes como a própria GM fizeram toda uma campanha baseada no Rio Grande do Sul quando vieram se instalar aqui. A Coca-Cola faz campanhas diferentes. O único local do mundo que a Coca-Cola, que é uma marca multinacional, muda sua marca é no Grêmio, né? Então esse é o maior exemplo de que sim,
como nós somos difíceis, como a GM teve que colocar um lenço vermelho, um lenço branco na sua logomarca para poder se aproximar do público gaúcho, porque senão não vendia veículo deles aqui, a gente continuava consumindo Volkswagen. Então, assim, tem vários cases que ilustram isso, mas sim, nós somos muito mais exigentes, sim, para o bem, e mais bairristas também para o mal, né? Porque aí a gente fica aqui brigando Grêmio e Inter, e os mineiros estão levando todos os títulos, né? Mas você sabe que a impressão que eu tenho é que esse bairrismo cria uma barreira protecionista assim, em algumas coisas. Por exemplo, as grandes empresas multinacionais chegam aqui na necessidade dessa adaptação, ou seja, isso cria uma barreira com as agências de grande porte nacionais. Então o cara ele termina optando por ter uma solução de eventos aqui, do que trazer essa solução de fora. Mas é o ponto que tu tem que discutir lá na comunicação, porque como tu te comunica? E assim, infelizmente, para tu te comunicar com o gaúcho, tu tem que falar a linguagem do gaúcho. Então, quando tu vai planejar o teu evento, quando tu vai pensar na comunicação, tu tem que pensar com quem tu está falando. E como que tu fala com essa pessoa, e como que tu atinge essa pessoa. E se tu falar carioquês com gaúcho, tu não vai atingir o gaúcho. Agora, se tu chegar e disser pro cara, vamos beber Polar porque a Polar é daqui, sim, tu tá conversando com o gaúcho e ele vai tomar Polar contigo, porque a Polar é mais do que porque a Polar é daqui, mas porque a Polar tem o sotaque dele, a Polar conversa com ele, a Polar se comunica com ele diretamente. Então, essas relações todas são muito consideradas, tanto em agências nacionais, quanto por clientes nacionais. A gente fez um evento agora para com patrocínio da Ceras Johnson, chamado Jogos Farroupilhas. Eles não questionaram o que a gente queria fazer de evento, mas eles queriam que a gente criasse um evento para falar com os tradicionalistas. Então, tipo, quando a gente fez a primeira reunião, a gente tinha uma ideia e aí a gente conversou com eles até para que esse círculo todo girasse, porque às vezes as pessoas podem ter ideias, e eles disseram, a gente não quer dar ideias para vocês, a gente quer que vocês tragam uma solução de como eu converso com o público do MTG que está no acampamento Farroupilha, como eu converso com aquele gaúcho que gosta de ser gaúcho, como é que eu faço para aumentar a minha venda no Rio Grande do Sul, como eu aumento o meu market share no Rio Grande do Sul. E aí a gente fez um evento, fez uma campanha na televisão, fez um evento, aí a gente viu todas as soluções de comunicação para ajudar esse cliente para fazer essa linha, a fazer essa interface com o gaúcho. E deu muito certo, assim, a gente fez uma campanha de vídeo contando a história dos jogos, como eles eram parar no Rio Grande do Sul, porque a maioria das coisas do Rio Grande do Sul não são do Rio Grande do Sul, né? Ou vieram com os italianos, ou vieram com os espanhóis, ou vieram com os alemães, ou, enfim, dependendo da região do estado, com os portugueses, mas nós nos apropriamos disso, e nos apropriamos disso como identidade. E a partir do momento que a gente tem essa identidade, esse vínculo tão forte com a nossa identidade, a gente não permite que alguém de fora converse conosco. Então, quando uma marca de fora quer entrar aqui, sim, ela faz todo um esforço de marca, de posicionamento, de comunicação para falar com o gaúcho, né? Que é diferente, porque é diferente com o baiano, é diferente com o paulista, mas aqui sim nós temos uma barreira. E isso às vezes é muito bom, porque nos protege, porque faz com que as pessoas pensem mais, porque faz com que a gente receba coisas com mais qualidade, mas também é ruim porque nos barra de ver coisas novas, muitas vezes que são legais, que são novas, que estão acontecendo fora daqui e que a gente não vê porque a gente continua nesse nosso, nesse nosso grenal de coisas, assim, tipo, não, é o Grêmio, é o Inter, é o Grêmio, é o Inter, é o Grêmio, é o Inter, e aí o Cruzeiro e o Atlético estão levando tudo, então, tipo, não, né, esse ano é o Corinthians, mas, né. Você gosta de futebol, óbvio. Muito. Bom, eu faço muitos jobs de futebol, assim, acho que hoje é uma das principais funções da nossa agência, assim, eu sou produtor da Libertadores América, sou eu que organizo todos os jogos aqui, faço receptivo de patrocinadores, faço adaptação de marca, faço toda essa parte. Eu vou te dizer que hoje, depois de muitos anos, o futebol começou a ser visto como evento, né? Porque até um tempo atrás era um jogo só, as pessoas achavam que chegavam lá e estava tudo lá já pronto, que fica tudo, as pessoas vão embora e fica tudo dentro do estádio, etc e tal. E hoje eu noto esse movimento que esse tipo de evento começou a ser compreendido como um evento, né? Eu acho que no mundo de eventos a gente tem alguns pilares, né? E aí a gente tem o pilar de todos os eventos esportivos. E eu acho que
tu precisa trabalhar com uma leitura e um olhar para eventos esportivos, porque tu vai passar pelo futebol, pelo basquete, pelo handebol, pelo vôlei, pelas corridas, porque as corridas viraram moda e aí todo mundo quer fazer corridas e aí tem gente que não sabe produzir e faz a coisa errada e acaba gerando uma experiência ruim para quem participa, né? Mas eventos esportivos eu acho que são um pilar fortíssimo dentro do mundo de eventos. Um outro pilar que eu acho que é fortíssimo no mundo de eventos é o mundo dos shows, né? Porque é outra forma de trabalhar, diferente dos eventos esportivos. Os shows, eles têm uma outra linguagem, uma outra forma de conversar, uma outra forma de pensar a experiência, porque a experiência do futebol, por exemplo, ela é a experiência da paixão, que tu vai lá torcer pelo teu time e aí tu vai te preparar e aí de repente tu vai chegar, tu vai querer entender como é que faz a logística para tu entrar no portão que é mais próximo da cadeira que tu comprou. E isso tudo é evento. E as pessoas não têm essa noção. As pessoas acham que é isso. Não, assim, ó, antes do jogo acontecer, muita gente parou e pensou no jogo. Muita gente parou e pensou da venda de ingresso, de como o professor vai chegar, comprar seu ingresso, como ele retira o ingresso, como ele chega no portão, como o segurança orienta qual elevador ele vai, qual escada ele vai, qual o assento dele. Questão de segurança ainda depois. Como ele se alimenta, como ele estaciona o carro. Tudo isso é um evento e tudo isso é um circuito de uma engrenagem que a gente, enquanto produção, precisa estar atento e precisa olhar, a gente precisa pensar nisso. E se lá no meio do caminho a Luciana caiu na arquibancada e torceu o pé, tem que ter um pronto atendimento, tem que ter um ambulatório. Se o cara que está, se o fornecedor da alimentação, que está fornecendo toda a alimentação, por um descuido errou na maionese e eu gerei um problema alimentar, como é que eu faço isso? Como é que eu me precaver disso? Como eu me cerco disso? Eu tenho que ter a vigilância sanitária, eu tenho que ter a Secretaria Municipal da Saúde, eles vão me dar os alvarás, eles vão ir lá fiscalizar, eles vão vistoriar. Tudo isso é evento e tudo isso é num jogo de futebol. E aí como é que a gente sai de lá? E como é que a gente, por que rua a gente vai? Como é que a gente faz a evacuação? Como é que a gente se organizou com a questão do trânsito? E como que o meu impacto do meu evento que está gerando a experiência positiva para a Luciana não vai gerar experiência negativa para vocês? Porque aí de repente tu é morador da rua e tu quer sair na hora que eu estou saindo do jogo e eu causei uma experiência ruim para ti. Então todas essas coisas precisam ser analisadas lá no planejamento do evento. Por isso que o planejamento ele é o mais importante. Se tu vai fechar uma rua, se tu vai levar mais fluxo para uma rua, como que tu faz isso criando o menor impacto possível na população? Se tu vai fazer um show, como é que tu vai te organizar para que o som do evento, porque quem vai pro show quer som, quer vibração, quer energia. E aí a Luciana, que é a vizinha do espaço, ela não gosta de rock, ela não quer ouvir aquilo. Como é que tu conversa com a Luciana? Como tu te organiza para isso? Como tu chega na Luciana e diz, olha só, eu vou te atrapalhar por uma noite, né? E como tu vai trabalhar isso? Tudo isso tem que estar pensado lá no teu planejamento. Nós temos um evento agora no dia 29 de novembro, que é um evento inédito aqui em Porto Alegre. Nós vamos montar um toboágua de 150 metros na Avenida Mostardeiro, que é uma lomba, é uma descida bem íngreme na cidade. E a semana que vem eu estou fazendo uma reunião com a Associação dos Moradores do Moinhos de Vento. Eles vão conhecer o projeto em primeira mão e eles vão poder sim, e aí a questão da comunicação, opinar. E de repente eles vão me dizer que 80% vai gostar, mas 20% não vai gostar. Como é que eu vou trabalhar com eles? Que solução a gente vai tentar encontrar junto com eles para que o impacto do evento, que vai ser positivo para quem vai estar participando, também seja positivo para o vizinho? Como acontece no futebol, né? Como a Arena do Grêmio gerou impacto e renda em toda aquela região onde ela foi instalada e como ela cria impacto negativo para quem sai, como a experiência do jogo às vezes acaba sendo negativa, porque, né, tu saiu do jogo, o time ganhou, foi bom, aí tu demora 2 horas para chegar em casa preso no trânsito, porque ainda tem questões de deslocamento, que neste caso são maiores do que a produção do evento, porque são coisas que tu depende de órgãos públicos e de outros fatores. O futebol ainda tem esse detalhe, né? Você faz um evento lindo, recebe as pessoas lindamente, corre tudo e o time perde. E aí você tem um final de evento triste. Isso eu já vivi muitas vezes. Em 2010, né, eu organizei, o Inter foi jogar a final do Mundial em Abu Dhabi, né? E nós decidimos organizar, a gente estava num período aqui na TV de
início das transmissões digitais, início das transmissões em alta definição. E a gente queria, a gente sabia que aqui dentro da TV estava funcionando, mas a gente não tinha feito isso em nenhum evento. E a gente queria ter uma experiência de público, assim, de pessoas, as pessoas entenderem que a qualidade da televisão estava mudando naquele momento. Vamos fazer a primeira transmissão em alta definição em Porto Alegre. Vamos montar um telão. Fomos lá, acertamos com a direção do Inter, fizemos um evento que o acesso para entrar no Gigantinho era 1 quilo de alimento, para fazer uma doação de Natal, porque era dezembro, aí construímos todo um evento lindo. Assim, conversamos com o pessoal da Camisa 12, que é a torcida do Inter, o pessoal organizou a bateria, organizou a musa do Inter, pegamos os jogadores, assim, fizemos uma festa linda, Gigantinho lotado, 15 mil pessoas no Gigantinho, festa, tá? Começou o jogo e o Mazembe vai lá e ganha do Inter. Assim, eu já não tenho mais time, assim, mas eu gosto de futebol. Assim, ó, eu chorei junto com as pessoas, porque tu tem um esforço, tu energia, pensa, né? tu tem aquela energia, vai ganhar, vai dar certo, vai ser legal, as pessoas vão sair daqui felizes. Ações pós-evento também que podem ser desenvolvidas se o time ganha, se o time perde. Me perde. Oportunidades ali também. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter muita racionalidade para decidir no evento, é assim, ó, até quando a gente se envolve com a paixão. Claro. Porque a paixão, e nesse caso ela não tinha também o que fazer, não tinha o que dizer, não tinha como amenizar aquele sofrimento daquele momento. Assim, porque quem é apaixonado pelo seu time não tem consolo. Assim, tu perdeu. Assim, é a sensação de, fui derrotado. E aí a gente tinha toda uma estratégia, toda uma experiência super positiva, um evento lindo, assim, imagens lindas, transmissão em alta definição, tudo deu certo. Só a gente não combinou com o Inter que ele precisava ganhar, né? E aí a experiência foi negativa, que é o mesmo caso do Grêmio. Assim, o Grêmio hoje tem esse problema da questão da arena aqui. O jogo pode ser ótimo, mas a saída acaba causando uma experiência negativa. E a gente corre esse risco em todos os eventos. Em todos os eventos a gente corre o risco de pensar, planejar, acertar tudo. E por alguma razão que está alheia à nossa vontade, à nossa decisão, a gente não gerar uma experiência positiva. E a gente tem que estar preparada para essa frustração. Assim, né? É uma frustração que a gente tem que saber. Assim, é como tu fazer um show internacional. Fomos produzir o show do Eric Clapton. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos fazer um presente dos gaúchos, né? Porque somos bairristas, né? Vamos fazer um presente exclusivo dos gaúchos para dar para Eric Clapton. Renato Borghetti. Vamos fazer uma gaita da produção do Borghetti, que só tem aqui, porque o Eric Clapton também gosta de acordeon, enfim. Vamos dar uma gaita exclusiva para o Eric Clapton. Criamos uma gaita exclusiva, o Borghetti escreveu o texto, a gente gravou, né? Chegou lá, ele tocou e disse, ai, os acordes estão errados. Acabou a nossa experiência, entendeu? Acabou. E fazer o quê? Aí sai... O Eric Clapton tocou? Sim, sai correndo, troca tudo. E aí, assim, não tem tempo para sofrer. Quem faz produção de evento não tem tempo para sofrer. Não deu certo. É uma dica, né? Que eu vou quem faz produção de evento não deixar dicas, né, não tem tempo para sofrer. Não deu certo, assim, ó, não sofre. Pensa como eu resolvo e corre e resolve, porque evento não tem gravação, evento é tempo real. Ou tu acerta ou tu não tem como voltar atrás. Então, assim, corre e acerta. A gaita não deu certo. Ok, vamos para Pinto Bandeira, que tem uma vinícola que é exclusiva, que é o único lugar do mundo que tem champanhe. E fora a França. Vamos pegar uma champanhe que é exclusiva do Rio Grande do Sul e vamos dar. Olha, chegamos aqui, assim, 4 horas depois estava, porque é isso, tem que pensar rápido. Não tem tempo de, não sei, vou sofrer, ele não gostou e agora? Não, e agora resolve. Então, assim, corre, pega um carro, vai para Pinto Bandeira, que lá tem uma vinícola assim que é exclusiva, não sei o quê, traz a champanhe, a melhor champanhe deles. Vai lá, chegou a champanhe. Champanhe, exclusiva do Rio Grande do Sul. Oh, thank you very much. Né? Então, quem faz evento tem que ter esses desapegos, assim. Não pode ficar assim, não deu certo, errei, vou sofrer. Errei, faz parte. Como é que eu acerto daqui para frente? Errei, tenho que consertar. Não para, não sofre, não deu certo.
bola pra frente. Eu sempre brinco assim, a gente com o evento é assim, ó, é o nosso horizonte e o que passou. Assim, a gente não vive da história, a gente não vive do passado e a gente não vive do que a gente realizou. Mas a gente vive do que a gente vai realizar, do que a gente vai criar, de como a gente vai fazer, de como a gente vai melhorar, de como a gente vai se atualizar. Porque não dá para parar no tempo, tem que ler, tem que se atualizar. É importante ler, é importante participar de congresso. Não é um congresso de eventos, não tem problema. Participa de um congresso de marketing, participa de um congresso de relações públicas. A gente pode aprender muito com outras áreas. Participa. Agora, eu estou fazendo uma negociação com o Corpo de Bombeiros e as pessoas de produção do Rio Grande do Sul, de cada emissora, para o Corpo de Bombeiros vir aqui. A gente vai trazer as meninas e meninos do interior e o Corpo de Bombeiros vai vir falar com eles sobre segurança em eventos, sobre PPCI, sobre as normas que mudaram, o que mudou, como é que eu acerto no meu evento. Então, assim, a gente tem que pensar para frente. A norma mudou? Mudou. Está complicado? Está complicado. Não vamos sofrer por isso. Vamos entender como é que isso funciona. Como é que se faz? Mudou? Tudo bem. É do jogo, a vida muda. Assim, ontem eu tinha 15 anos, hoje eu tô com quase 40. Mudou. E assim, a gente tem que acompanhar o mundo. Se tu quer fazer evento, tu tem que acompanhar o mundo. Mudou. Tá difícil, tá complicado? Ok. Como é que a gente acerta isso? Como é que eu acerto? O que eu preciso fazer para acertar? A gente tem que ter essa abertura. A cabeça de quem faz evento tem que ser uma cabeça aberta. Para descoberta, para conhecimento, para coisa nova, para o que mudou. Para a lei que nos dificulta, é a lei do incentivo que mudou a forma de patrocínio, mudou a forma de pegar dinheiro do mercado, é a norma do bombeiro, é a norma da segurança alimentar, é a norma da saúde. Tá? Antes não precisava ter ambulância no evento, agora tem que ter, vai mudar meu custo, mas se eu quero realizar, eu tenho que atender a norma. Então, assim, não vão sofrer. Essa é a norma, pé na tábua e vamos seguir a norma. Vamos parar e vamos aprender? Vamos parar e vamos aprender. E isso, assim, eu tenho 22 anos de eventos, não tem problema, eu vou parar e vou aprender. A gente tem que ter esse desprendimento de que a qualquer momento a gente pode aprender, a qualquer momento a gente pode evoluir. E que se o mundo está mudando, que bom, ele pode estar nos ensinando coisas para nos melhorar como profissionais, como seres humanos, como cidadãos. E esse aumento de exigência qualifica também, né? Muito. Qualifica, faz com que as pessoas vão ter que ir em busca dessa qualificação, desse entendimento, desse compreendimento que o mercado está pedindo isso e que, né? Mas eu sempre acho que todas essas exigências que passaram a ser feitas, elas nos ensinaram a trabalhar melhor, elas nos ensinaram a fazer eventos mais seguros, elas nos ensinaram que sim, o risco existe, que sim, por um descuido e às vezes por pensar no lucro como lucro, apenas lucro como lucro, a gente teve um incidente que matou mais de 240 pessoas. Então a gente, assim, ó, não pode pensar no lucro como lucro. A gente tem que pensar que sim, a gente tem que fazer coisas bem feitas. E às vezes as coisas bem feitas não significam que são as coisas mais caras. Talvez tu abra mão de alguma coisa, né, para que tu tenha outra. Mas assim, faz as coisas da forma correta. Assim, bem desenvolvido e com uma boa experiência gerada para os participantes. Porque não adianta tu ter um bom patrocínio, tu fazer as coisas com bastante investimento e tu fazer as coisas erradas, que é o caso da boate. Eles tinham dinheiro, tinham um bom nome, tinham tudo, mas aí por um descuido, por uma brincadeira infeliz, né, deu tudo isso. Que mudou as normas? Mudou. Sim, mudou. Nos ensina mais? Nos ensina mais. Mas todos os dias, quando a gente vai conversar sobre liberações, eu sempre digo para o pessoal, a gente tem que fazer o certo. Porque a gente tem que pensar que hoje, aqui do nosso lado em Santa Maria, tem 240 pais que não vão abraçar de novo seus filhos. E a gente não quer isso nos nossos eventos. Nos eventos que nós realizamos, nós vamos sempre querer que o meu filho volte para casa para abraçar o pai dele. É verdade. Então a gente tem que pensar com segurança, a gente tem que pensar com, assim, ó, com tranquilidade, com planejamento. A gente tem que ter as coisas bem corretas. E às vezes, assim, é mais fácil tu não fazer do que tu fazer por fazer e fazer errado. E aí deixar as pessoas... Eu fiz um evento agora em Santa Maria faz uns 2 meses e foi bem dificultoso. Toda a liberação, o PPCI foi bem dificultoso, o mais difícil que eu já fiz, mas a gente conseguiu, a gente cumpriu todas as normas que eles precisavam, não ficamos nessa ideia de vamos questionar se essa exigência tem um aprofundamento técnico ou não, era uma exigência só. Eu acho que tem que entender, isso, cumprir, né? Tem que entender a norma.
Se a norma diz que eu preciso ter guarda-corpo, lá quando eu for pensar na minha estrutura, eu já vou colocar o guarda-corpo. A norma diz que eu tenho que ter extintores de incêndio. Então lá quando eu vou pensar a minha estrutura, eu já vou dizer que aqui a 200 metros, a 300 metros, eu vou ter extintores de incêndio. Se tu entende a norma, quando tu vai pensar, tu já pensa da forma correta. Por isso que eu digo assim, a gente tem que estar sempre aberto a aprender. Assim, e assim, ó, eu liguei para o Corpo de Bombeiros. Boa tarde, eu sou a Luciana, eu trabalho aqui na RBS TV, eu faço eventos. Eu preciso entender como funcionam as normas de PPCI. Vocês podem me dar orientações? O comandante pode lhe receber tal dia, tal horário aqui no quartel. Coloquei uma pastinha embaixo do braço, fui lá. Comandante, boa tarde, eu sou a Luciana, eu faço eventos. E assim, eu quero fazer os eventos da forma correta. O que o senhor me orienta? Ele me deu um manual, me deu explicações em linhas gerais e deixou um soldado do quartel em contato. Para eles é melhor que a gente faça isso, né? Da mesma forma, a vigilância sanitária. A gente tem um evento agora que tem participação de comida de rua, dos food trucks, que tá na moda, todo mundo quer, virou febre, enfim. Liguei para a vigilância sanitária, né? Como eu já tenho um relacionamento com ela, vou aí tomar um café contigo. Aí desci, fui lá, tomei café com ela, conversei, olha, tem um evento assim, 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 assim. O que tu me orienta? Eu oriento isso, isso, isso. Quando a gente planejou o evento, quando a gente for executar ele já está dentro das normas. Eu já sei que eu tenho que ter torneira para o pessoal lavar a mão antes, eu já sei que eu tenho que cuidar do piso, que eu tenho que ter lixeira, que tem não sei o quê, e já está tudo dentro da norma. Quando eles forem lá nos vistoriar, porque aí eles vão lá fazer o trabalho deles, para nossa segurança, eles fazem o trabalho deles e vão lá nos vistoriar, quando ela chega lá para vistoriar, o evento já está adaptado ao que ela pediu. Então assim, não ter esse retrabalho de esperar que a vigilância chegue e aí ela vai te dar a notificação e aí tu vai te estressar e sair correndo atrás, não tem porquê. Não tem porquê. Tu esperar que o órgão te notifique para tu correr atrás e acertar. Vai antes. Vai primeiro lá no órgão, senta lá, conversa, porque para nós, enquanto produtores, é melhor, porque o nosso evento está correto e está seguro, e para eles, enquanto órgão público, é muito melhor. Porque eles já vão chegar... Eles não estão ali para notificar. Eles não estão para notificar, eles estão assim... O que eles não querem? Que tenha um surto com problema de alimentação e que esse surto de alimentação leve 400, 500 pessoas para o HPS, o HPS fique lotado e não possa dar atendimento para outras pessoas com mais necessidade. Né? É isso que eu digo, a gente não pode pensar como Tarzan na Jane. A gente tem que pensar como Tarzan olhando toda a floresta. A gente tem que pensar na cidade, aonde eu estou realizando o meu evento. Eu não posso lotar o hospital da cidade com uma intoxicação alimentar. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter um evento seguro para não gerar problema lá. Eu tenho que ter um evento com organização no trânsito para manter a ordem pública, para não dar problema para quem mora na rua. Eu tenho que pensar que eu não posso, de forma alguma, passar pelo risco de que um filho que foi no meu evento não volte para abraçar o pai. Então, assim, essas coisas todas a gente tem que pensar. E às vezes, na novela passada, na novela na Babilônia, a gente fazia muita piada entre os produtores de eventos, né, que a gente conversa, porque num determinado ponto da novela todo mundo virou produtor de evento, parecia que era a coisa mais fácil do mundo. Vou produzir evento, vou fazer show, né? O Bruno Gagliasso era produtor de eventos, né? Aí a Camila Pitanga virou produtora de eventos, aí todo mundo virou produtor de eventos na novela, como se fosse uma coisa fácil, assim, foi uma banalização da nossa profissão, porque não é fácil. Assim, para quem acha que é fácil, para quem acha que vai se divertir, já para agora o curso, porque não é isso, entendeu? Tu vai estar trabalhando e trabalhando muito para que outras pessoas estejam se divertindo. E tem essa questão da oportunidade, que nem a gente falava antes da entrevista aqui, né? Ou seja, hoje tem uma dificuldade muito grande, né? Que no mercado, as empresas de eventos ou empresas que querem desenvolver eventos justamente promocionais, né? Cadê o profissional? Né, capacitado, profissional, com todos os requisitos necessários para se fazer o controle, essa segurança desde o planejamento, né, para o evento. Eu acho, eu tenho certeza, assim, pelo que a gente vê e pelo que eu venho acompanhando, assim, nós não temos profissionais qualificados em eventos. E principalmente raríssimos profissionais com formação em eventos. Até porque isso é um curso novo, acho que é uma excelente oportunidade, assim, e realmente me interesso, inclusive por voltar a estudar para fazer um curso desse nível, porque a gente
quem está contratando como eu, que contrato pessoas para fazer eventos, que dependendo do evento eu vou montar uma produção maior ou menor, a gente tem muitas dificuldades. Porque as pessoas não conhecem produção, porque as pessoas não têm noção de que um evento tem todo esse pensamento por trás, porque as pessoas não conhecem material, porque as pessoas não entendem de comunicação, não entendem de produção, não entendem de estrutura, não entendem de segurança. E aí, assim, as pessoas vêm muito cruas para a realização de eventos, para a produção. E isso, para quem está trabalhando, é muito ruim, porque às vezes tu não tem tempo para ensinar. E aí tu tem que parar toda uma organização que estava na tua alçada para parar, para ir pegar alguém e ensinar do zero. E assim, as pessoas não têm qualificação, realmente não têm. Era o que a gente estava conversando um pouco antes, assim, a gente agora tem um show em Porto Alegre agora em dezembro, aonde uma das grandes dificuldades é conseguir alguém que conheça a produção de eventos e fale inglês, que parecem ser duas coisas tão fáceis. Não, mas todo mundo fala inglês. Sim, até muita gente pode falar inglês, mas aí fala inglês e não conhece produção. Então a gente tem uma carência muito grande de profissionais capacitados, de profissionais que saibam que vou te entregar o teu checklist das suas atividades. E daí a pessoa vai pegar o seu checklist e vai tocar? Não. Hoje é muito difícil. Hoje tu precisa pegar, parar, começar, ensinar. E eu ouso dizer que um bom profissional de eventos demora de 2 anos e meio a 3 anos para ficar pronto, para ficar com conhecimento, para que ele consiga parar e pensar em todas essas áreas que nós falamos. Isso tendo evento. Né? E tendo evento, assim, com 2 anos e meio, 3 anos trabalhando de experiência para que consiga ter um pouco dessa organização geral, para que consiga ter essa visão geral da floresta. E mesmo assim é difícil, porque o que acontece muito é o que a gente conversou um pouco antes, que algumas das grandes empresas, várias das grandes empresas de eventos do Brasil, elas criaram núcleos específicos, pessoas que só cuidam de logística. Aí assim, tu só vai cuidar de transfer, de transporte aéreo, de transporte, e tu vai ficar centralizado naquilo. Vai cuidar só de segurança, vai cuidar só de alimentação, e aí tu cria nichos e tu acaba desqualificando muita gente, porque o ideal para quem faz evento é que tu consiga ter essa visão 360, que tu consiga em algum momento parar, dar 2 passos para trás e enxergar o teu todo, que tu consiga pensar se o que tu criou está ali, se o que tu planejou está ali, se o teu orçamento está contemplado, se o teu cliente está contemplado, se a tua marca está contemplada, se tu está entregando a experiência. Isso tudo precisa fazer parte, precisa estar no DNA, assim, a pessoa precisa respirar e analisar, respirar e entender, respirar e ver que sim, isso aqui é um evento. O evento ele não é a segurança, ele não é a limpeza, ele não é a alimentação, ele não é a logística, ele não é a atração, ele não é a estrutura. Ele é quando tudo isso deu certo e quando tudo isso funcionou. E lá no final tu conseguiu fazer a Luciana ir para casa sorrindo, feliz, porque ela foi no jogo, o time dela ganhou, ela não teve problema para sair do estacionamento e ela chegou em casa e contou para a família, ou quando ela foi no show e ela viu o artista dela de perto e cantou junto e dançou junto, e aí não teve problema de segurança, a bolsa não foi roubada, não teve problema no show. Isso é o que conta. Tu tem que ter a certeza de que tu não vai acertar 100%? Talvez não. Mas assim, que 95% das pessoas que tu contemplou nessa experiência vão chegar em casa contando uma coisa boa. Assim, esse é o que vale. Muito bom, muito bom. Olha que dicas que a gente recebeu aqui da Luciana, né, Carlos? Foi uma honra imensa, tá, para a Unisc poder estar aqui conversando contigo, fazer essa entrevista, né? A tua disponibilidade a gente agradece, tá, enormemente, porque é fantástico realmente a gente poder ouvir o que a gente ouviu de ti aqui, e todos que vão assistir esse vídeo ainda, quando ele estiver em funcionamento, não só os alunos, com certeza, né, que estão assistindo, mas também pessoas que estão interessadas nessa área de eventos, e gostaria de entender como funciona esse mercado, de algumas coisas, esses desafios aí, eu acho que foram muito bem relatados em toda essa nossa conversa. Vocês querem deixar uma última palavra também? Eu quero dizer que foi uma honra te ouvir falar, que acho que você deve perder a timidez, você fala muito bem. E um dia espero trabalhar numa produção sua. Olha,
Ó, Eu já sei que não é fácil. não. Eu sou muito exigente com quem trabalha comigo, mas hoje eu fico feliz em dizer que muitas pessoas que passaram pela minha mão, que aprenderam comigo, estão em São Paulo, estão no Rio, tem uma menina que está morando na Irlanda, tem um menino que está agora em Londres e que estão assim, ó, bombando, fazendo eventos, entregando, fazendo coisas legais e são meus orgulhos. Que nem a gente já falou com alguns aqui, né? Você é a referência aqui de eventos para a RBS, então quem sabe para o estado já, né? Um curso uns anos atrás, acho que 1 ano e meio atrás, e tinham vários profissionais teus nesse curso, acho que 3, que era um curso do Luiz Cláudio Duarte. Sim. E tal, Cláudio é uma figura. É uma figura, né? Aí eu fiz aquele curso e tinha várias pessoas, mas sabe que eu aprendi bastante no curso dele? Não, eu acho que a gente aprende bastante em todos os lugares que a gente tem que estar sempre assim, ó, porque qualquer coisa que possa te ajudar é aprendizado. E a gente tem que ter muito essa tranquilidade, assim, ó, trabalha há tantos anos, tem uma agência, tem não sei o quê. Eu fui há 2 semanas atrás num curso com a Ana Trajano. Isso é para falar de marca, para falar de branding. Eu não trabalho com publicidade, mas eu preciso entender que publicidade é importante para eventos. Claro. Então, assim, vamos lá. A gente tem que ter essa tranquilidade. Vou lá no Luiz Cláudio. Eu fui não agora, eu fui no outro curso dele. Fui lá conversar com ele, trocar uma ideia, porque às vezes até nessa integração a gente consegue ajudar um ao outro e ter essa... Ele, assim, não, ele é bom, e tal. E uma coisa que a Unisc está me dando, que eu acho que é muito bacana deixar dito aqui, é esse aprofundamento técnico. Um pouco de luz, um pouco de cenografia, um pouco de estrutura, isso tudo a gente está tendo ali. Assim, coisas que eu provavelmente eu nunca vá mexer numa mesa de luz, mas pelo menos o cara, eu já sei o que é. É o que te proporcionou o curso, né? Isso tem me proporcionado, assim, esse detalhamento técnico. Pra gente que faz evento privado, menos. Mas para as pessoas que pensam em trabalhar com produção cultural, com verba de incentivo, com lei de incentivo, é muito importante saber isso. Porque a pessoa vai ter que aprender a fazer a licitação. E lá na licitação, tu vai ter que explicar que tu precisa de uma mesa de luz, modelo XPTO. Que tu precisa de uma mesa de áudio com X canais. Então, este detalhamento, para o setor privado, ele é importante, porque tu tem que saber o que tu está contratando para um evento, mas para quem pretende trabalhar, e é um mercado, olha, mais uma dica, é um mercado bom, é um mercado que é garantido, assim, tem muita empresa que tem muita verba para recursos incentivados e que está sobrando dinheiro porque elas não conseguem bons projetos. Então, pessoal de eventos aí, fica a dica. Isso é importante, assim, tu não vai operar uma mesa de luz, mas quando tu for criar o teu processo licitatório, tu vai ter que detalhar o equipamento que tu vai pedir, o que tu vai ter na tua licitação, como tu vai fazer a tua licitação, e este conhecimento aí sim, lá ele precisa muito, ele vai ser muito bem aplicado lá. Até na hora de desenvolver o projeto, você vê possibilidades cenográficas e tal, essa coisa toda, isso aí tem me ajudado, assim, diga-se de passagem, os últimos projetos que a gente fez agora, lá na Sim, teve um dedo grande disso, né? Assim, dessas coisas de iluminação, da gente ver o que a gente pode criar e o que a gente pode fazer, o que é possível, o que é execuível, o que não é, assim. Para isso foi super válido, assim, para a gente fazer o acompanhamento do próprio desenvolvimento do projeto que a gente vai apresentar, assim, né? Quando o arquiteto te apresenta, você ter uma visão um pouco mais detalhada da coisa. E até para tu ter a capacidade de também fazer as tuas observações críticas, claro. Porque às vezes nem tudo que a gente recebe é bom. E aí quando tu diz que várias pessoas passaram por mim, todo mundo que passou por mim aprendeu a ser muito crítico. Eu sou uma pessoa muito crítica e eu brinco que eu sou crítica comigo. Assim, tem coisas que eu não perdoo de mim, mas eu sempre digo para as pessoas, assim, a gente tem que sempre perguntar, não dava para ter sido melhor? Eu acho que essa é uma interrogação que a gente tem que ter sempre com a gente. Não dava para ter sido melhor? Foi bom, foi maravilhoso, a gente fez tudo, foi legal. Foi. E o próximo? E o futuro? Como é que a gente vai fazer o próximo? O próximo dá para ser melhor? Aonde a gente melhora? Onde a gente acerta mais? Aonde a gente erra menos? Começa aquela avaliação do evento anterior, né? Como foi, né? Que você disse, a gente sempre tem que olhar para frente, né? Tem que olhar exatamente aquele momento que a gente vai fazer. Cada evento tem a sua particularidade, mas espelhado numa situação já de experiência que você teve, né? Não, e assim, esse ano eu estou fazendo um festival de gastronomia. Por que eu não posso fazer ele ano que vem? Eu posso fazer ano que vem. Como é que eu melhoro ele? Aí a gente também tem que ter uma coisa que a gente tem que estar muito
com um olhar muito atento para o nosso público. Assim, quem são os meus 10 primeiros, né, as minhas 10 primeiras pessoas do público? Essas minhas 10 primeiras pessoas do público, elas vão me dizer muito sobre o resto dos outros 1000, sobre o perfil, sobre o gosto, quem eles são. E às vezes, assim, quando eu consigo, eu tento sempre conversar com os primeiros. Quem tu é, o que tu faz, por que tu veio, o que tu mais gosta. Porque a gente precisa entender esse primeiro público. Esse primeiro público, ele é importante. Ele vai nos dizer para que lado a gente pode melhorar. Então, assim, sempre que eu posso, às vezes não dá tempo, mas sempre que eu posso, eu tento parar para abrir o portão do planeta. Eu vou lá na frente. Aí eu pego uma menina pela mão. Quem tu é? De onde tu veio? O que tu faz? Quem tu quer ver? Tua mãe te deixou vir? É a primeira vez? É a segunda vez? Aí conversa assim um pouco com eles, porque isso nos ajuda a construir outras coisas. Não, assim, não posso detalhar, mas assim, a campanha do Planeta Atlântida desse ano vai ser inovadora, porque a gente entendeu isso conversando com as pessoas lá. A gente entendeu isso fazendo pesquisa, porque a gente também... Tem inovação, então, já prometendo uma inovação. Tem uma inovação na linguagem. Quando tu falou das redes sociais, da questão das redes sociais, a gente tem que aproveitar elas ao nosso favor. Assim, ó, lança uma pesquisa lá no Facebook. Tal coisa assim, 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 né? O que vocês acham num projeto que envolve A, B e C? O que você mais gostaria, né? Entre A, B e C, qual a sua opinião? Deixa o seu recado. A gente também precisa ouvir as pessoas, porque isso nos ajuda muito. Daí a gente consegue colher muita informação, a gente consegue ter muito feedback para como melhorar. Então, acho que isso é uma coisa importante. A gente pode usar isso muito a nosso favor, né? E a gente tem usado, que para mim foi uma coisa que eu comecei assim há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, a pensar com cabeça de pesquisa, né? Que é uma área que não tem absolutamente nada a ver com eventos, mas se tu aproveitar as pesquisas a teu favor, tu tem muito subsídio. Assim, ó, a gente fez uma edição do Garota Verão onde nós erramos muito, assim. Chegou um momento que o Garota Verão estava já com 30 anos, a gente não conseguia reformular, né? Eu digo que já era uma senhora que estava precisando, né, fazer uma plástica e a gente não estava conseguindo. E aí nós erramos. Nós decidimos internamente, vamos mudar o Garota Verão, vamos fazer um concurso de modelos. E nós tomamos um laço. Porque as pessoas não querem um concurso de modelos. As pessoas que consomem o Garota Verão, elas não querem um concurso de modelos. Elas querem ver a menina mais bonita do verão. Elas querem dizer que no Rio Grande do Sul tem meninas bonitas. Elas não querem dizer que no Rio Grande do Sul tem modelos. E aí, naquele ano, assim, aprendizado, quando nós começamos a tratar do próximo Garota Verão, que normalmente a gente começa por abril a pensar o do próximo ano, eu cheguei e propus um desafio. Eu coloquei todo mundo numa mesa, vamos fazer uma pesquisa. Não, porque as pessoas estão contra nós, as pessoas nos odeiam. Não, as pessoas não nos odeiam. Porque se elas nos odiassem, elas não teriam comentado coisas para nos fazer mudar, para nos fazer melhorar. Então as pessoas não nos odeiam, as pessoas gostam de nós. Porque tu só critica a quem tu te preocupa. Então assim, vamos fazer uma pesquisa. Criamos uma pesquisa e entendemos que sim, as pessoas não queriam. Só que até tu reverter, e aí tu errou um processo de comunicação, e aí tu tem que fazer o reposicionamento da marca. Isso pode acontecer com o teu evento também. Tu pode ter que reposicionar o teu evento. E aí, assim, nós estamos 3 anos depois ainda brigando para consertar um erro. Por isso que, assim, em evento a gente não pode errar, é vida real, entendeu? Não é a novela que tu grava a cena de novo. Não, evento tu errou, tu pode acabar com uma marca de 30 anos, como nós erramos e quase acabamos com uma marca. Então, assim, a gente teve que ter muita humildade e dizer, erramos. Vamos ouvir as pessoas. O que as pessoas querem? Assim, vamos pensar olhando o todo. A gente tem que pensar no Estado, a gente tem que pensar como a gente se comunica. Erramos, vamos parar e vamos entender as pessoas. E aí nós descobrimos coisas muito interessantes. Nós descobrimos que no Rio Grande do Sul, quem assiste o Garota Verão são 80% jovens. Nós descobrimos que a audiência do Garota Verão, ela é infinitamente maior do que a gente pensava, porque o Ibope só mede Porto Alegre, e aí a gente entendeu que no interior do estado a audiência chega a ter 90% de share no momento do Garota Verão, o que é uma coisa absurda, né? E aí a gente entendeu que erramos feio, mais do que errar, erramos muito feio. Então assim, vamos fazer o que as pessoas querem. A gente precisa ter consumidores dos nossos projetos, dos nossos produtos, dos nossos eventos felizes.
Eu não posso criar uma coisa pensando que eu vou acertar e gerar uma experiência que não é boa, inclusive para quem está sentado na sala da sua casa assistindo televisão. Então a gente tem que pensar muito isso e tem que muito ter essa humildade. Errei, ok, como a gente acerta? Vamos ouvir os outros, vamos trabalhar com pesquisa, e aí as redes sociais nos ajudam. Porque se tu fizer perguntas pelo Twitter, se tu fizer perguntas pelo Facebook, tu consegue ter subsídios para te ajudar na criação, e subsídios muito bons, assim, que são mais do que o achismo. Eu acho que um show pode dar certo. Não, tu vai perguntar para as pessoas, e pela movimentação delas, tu já vai ver se teu show vai dar certo ou não. Eu acho que de repente entregar um brinde na final da Libertadores vai ser bacana. Não, talvez não seja. Talvez o brinde vai ficar jogado lá no chão. Talvez a pessoa queira um outro tipo de experiência. E se tu não ouvir ela, tu não vai entender. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa tranquilidade de ouvir e usar ferramentas de pesquisa para nos auxiliar com isso, para nos auxiliar no processo criativo, para nos auxiliar na produção, no planejamento. E isso eu acho que nos dias de hoje, mais do que em qualquer outro momento da vida. Muito bem. Mais uma vez, então, tá? Agradecer e realmente deixar o desejo aí nosso pelos excelentes eventos da RBS, continua evoluindo e melhorando a cada momento e deixando cada vez melhores experiências para todo mundo. Eu fico à disposição dos professores, dos alunos. Tem que levá-la para falar na faculdade. Quem quiser me adicionar no Facebook para trocar alguma ideia, para fazer alguma pergunta, eu estou no Facebook Luciana Cigal Falcão, porque senão minha mãe morre, né? Então pode adicionar. Às vezes, assim, em momentos de produção alta de eventos, realmente eu não consigo dar muita atenção, mas agora eu estou ajudando um menino a fazer a monografia dele. Ele está fazendo sobre o Garota Verão. E ele veio aqui, a gente forneceu vídeo, pesquisas, dados, tudo que a gente puder ajudar, nós estamos super dispostos. E quem quiser, adiciona, conversa lá, se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma sugestão, estou à disposição. Valeu, então.